Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Há muitas moradas na casa do Pai. Este capítulo foi iniciado então a semana passada pela nossa amiga Liz, e agora nós vamos dar a continuidade falando dos itens de 13 a 19, que fala sobre os mundos de expiações e provas, fala também dos mundos regeneradores e da progressão dos mundos. Nós vimos então, na exposição doutrinária da semana passada, que embora não seja uma classificação absoluta, mas Kardec fez uma classificação, juntamente com os espíritos superiores, para que nós pudéssemos entender essa relação dos mundos. Então, essa classificação, ela diz respeito à condição moral e intelectual da maioria dos espíritos que habitam o planeta. Então, esses cinco tipos de mundos, ele está relacionado com a condição moral e condição intelectual dos espíritos, na sua maioria. Os mundos primitivos, como o próprio nome diz, são aqueles mundos que estão iniciando ainda o seu processo reencarnatório. O nosso planeta já passou por esse período. Depois vem os mundos de expiações e provas, que é a categoria a qual se encontra o nosso planeta ainda. E os mundos regeneradores é a categoria que nós estamos pleiteando para que nós possamos obter esta condição. Depois nós vemos os mundos felizes e depois os mundos celestes. Quem quiser estudar esse capítulo, está no Evangelho, está muito claro lá. Como nós dissemos, a Terra está passando de mundo de expiações e provas para um mundo regenerador. Mas quando a Terra era um mundo primitivo, as primeiras encarnações dos espíritos foram em corpos embrutecidos. Eles eram compatíveis também com os espíritos, porque os espíritos estavam tendo o quê? As suas primeiras encarnações. E esses homens pré-históricos, que a ciência nos coloca, que a ciência nos diz, está mais ou menos datado de 3 milhões de anos que eles tiveram já na Terra. Então nós já estamos há 3 milhões de anos aqui na Terra. Nós podemos fazer uma comparação do nosso corpo hoje com o nosso corpo, com o corpo físico dos nossos antepassados. Se nós pegarmos um homem da caverna e o nosso corpo, nós claramente vemos que o nosso corpo está mais evoluído, não é isso? Mas, se nós compararmos com o nosso corpo físico com um ser que está em um plano superior ao nosso, nós vamos ver que o nosso corpo está ainda por melhorar. Isto vem a dizer o seguinte, que o corpo físico
ele caminha paralelamente com a evolução moral e intelectual da criatura. À medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo físico também evolui. E nos informa também, irmão José, no livro que chama-se o livro, segundo livro dos Espíritos, psicografado pelo Carlos Bacelli, que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando esse corpo físico, de tal forma que ele deixa de parecer um corpo humano. Tal é a evolução dele. Ele vai se tornando um corpo mais sutil. E em nosso mundo, ainda precisamos, neste mundo, nós precisamos ainda do mal para saber sentir o bem. Nós precisamos da noite para admirar a luz. E precisamos também da doença para admirar a saúde, ou pelo menos apreciá-la. Essa semana eu deixei o óculos cair e perdi a lente que caiu e soltou. Foi aí que eu dei mais importância à minha visão. É exatamente isso. Nós precisamos da doença para dar importância para essa saúde. Quando você vê impossibilitado de se locomover, é que você vê o quanto é importante. Então, esse nosso mundo, ainda é necessário a dor, quer dizer, o mal, para que você possa enxergar melhor o bem. É necessário ainda a noite para você poder admirar a luz. E também a doença para você apreciar a saúde. Nós vamos falar sobre os mundos de expiações e provas. O que vem a ser expiação e prova? Qual é a diferença? Todos os dois existe a dor, tanto na expiação quanto na prova. A diferença é o motivo pelo qual passa a criatura aquela dor. A expiação, a pessoa tem que passar como um resgate de uma coisa que ela fez em vidas passadas. Ela está expiando. Então ela vai passar por um sofrimento, na maioria das vezes sabendo disso, algumas vezes não, e ela vai passar essa dor pela lei de causa e efeito. Não é castigo de Deus. Como eu disse, a maioria das vezes a pessoa sabe o porquê da dor. Nós vamos dar um exemplo. Se uma mulher hoje, ela não está tentando engravidar e ela não consegue, pode ser, eu disse pode ser, que em outras encarnações ela fez uso do aborto e, portanto, ao fazer uso do aborto, ela prejudicou o seu perispírito, os seus corpos espirituais. E aí, em voltando em nova encarnação, o seu perispírito, como estava maculado, ele danifica o corpo físico de tal forma que impede a pessoa engravidar. Esta é uma expiação. Ela tem vontade, mas não consegue. Um outro exemplo, se você é uma pessoa fumante, se você fuma, você está tendo a clareza de que você está se suicidando. Porque se você veio para viver 90 anos, você pode
voltar com 80. Deixou de viver 10. E esse deixar de viver 10 anos ainda vai deixar de uma forma cruel, porque você vai sofrer muito para o seu desencarne. Então, quando você desencarnar, a sua consciência não é Deus. A sua consciência vai dizer para você que você suicidou-se. E aí, quando você retornar ao corpo físico, você virá com o seu perispírito da região do pulmão, do aparelho respiratório, você virá com certeza com ele danificado. E da mesma forma, o perispírito maculado vai danificar o corpo físico. E você vai vir com diversas doenças que vão atacar esse novo corpo físico. Essa é a expiação. A prova já é um pouco diferente. A prova, ela tem dois sentidos. Se for uma pessoa evoluída, ela pode vir passar uma situação na Terra como prova. Ela pede para vir com aquela situação. E aqueles espíritos ignorantes, que ignoram o seu proceder, eles também estão passando em prova. Então, quando você estiver tendo um sofrimento, você deve refletir: por que eu estou sofrendo? Se esse sofrimento você não conseguir saber o motivo dele, ele pode, quase com certeza, ser considerado uma expiação. Agora, se você analisar que suas atitudes estão sendo atitudes egoístas, atitudes de toda a ordem, que contrariam as leis divinas, e por isso você está tendo resultado ali automático, na lei de causa e efeito, então é uma prova. Então a pessoa ignorante, ela bate a cabeça e a cabeça dói naquele momento. A maioria dos humanos sofre desse tipo de provação, que só aprende errando. Mas tem uns que continuam errando e sofrendo, não querem fazer a reflexão para ver se aquele sofrimento é um motivo das suas atitudes, em que ela pode mudar. Um caso de uma prova de um espírito já esclarecido é quando essa pessoa pede para vir naquela situação. Essa escolha pode ser, por exemplo, uma mãe que aceita receber um filho que vem com uma doença congênita, uma doença que vai fazer com que a mãe se desdobre em zelo para cuidar daquela criatura. Todos os tipos de doenças que nós não precisamos aqui enumerar, não é? Então, essa mãe que faz esse compromisso de receber essa criatura, ela está fazendo uma prova, ela pediu uma prova para ela, para que ela pudesse doar ali amor e carinho para aquela criança, que muitas vezes vai ser criança por 20, 30 anos. Agora, a prova daquela criança que vem ali com o problema, a maioria das vezes não é prova, é expiação. Então ela vem com diversos problemas, mas não é prova, é uma expiação, porque se reporta a lei de causa e efeito de vidas passadas. Aí você pode dizer, mas então quando eu vejo uma criatura, né, que está cheia de problemas congênitos, eu tenho que sentir o quê? Amor.
Mesmo que você tenha o pensamento de que aquela criatura foi um crápula no passado, você tem que sentir amor, porque ela está em processo de expiação. De acordo com o Livro dos Espíritos, na sua questão 815, o codificador pergunta aos espíritos superiores: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da pobreza ou da riqueza? E eles respondem: tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca murmuração contra a providência divina, já a riqueza leva a todos os excessos. Olha que resposta concisa. Então, nós concluímos que ser rico ou ser pobre financeiramente, tanto pode ser prova quanto pode ser expiação. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa que foi rica em uma encarnação, e a pessoa não fez bom uso do dinheiro, porque o dinheiro é de Deus, se ele não fez bom uso do dinheiro, ele voltará numa outra encarnação miseravelmente sem dinheiro. E por mais que ele tente, ele não consegue. Se ele não voltar com problemas mentais, o que o impede mais ainda de sair daquela situação. Então, pode ser o quê? Uma expiação. Agora, espíritos que têm lucidez, que têm já uma elevação moral, intelectual, já podem escolher entre ser rico ou ser pobre. Porque, como disse os espíritos superiores, tanto uma quanto a outra, ou seja, tanto ser rico como pobre, é difícil. É difícil. Porque a riqueza material leva a criatura humana a pensar que é melhor do que os outros. Na antiguidade, achava-se que tinha-se sangue azul, não é? Não era vermelho, era azul. Então, as provas com que a pessoa vai passar com o dinheiro são muito grandes. E se fizer mau uso, ele vai ter que acertar consigo mesmo, pela lei de causa e efeito. Muito bem, como nós vimos, a Terra está passando então de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E esse nível, então, é de segundo para terceiro. Veja bem que nós temos muito ainda que melhorar. Aqui na Terra, quando ela foi criada, que começou então a aparecer o homem há 3 milhões de anos, não é? Primeiro vieram os primeiros espíritos que tiveram suas primeiras encarnações. São os chamados espíritos indígenas. Eles que ocuparam aqueles corpos, não é? E tanto deformados, grandes mãos, grandes cabeças, né? Então, eles foram os primeiros. E até hoje, nós temos ainda esses espíritos aqui na Terra. Eles vieram evoluindo, uns mais, outros menos. Então, nós podemos dizer que tem espíritos que são de origem da Terra. E temos também os espíritos estrangeiros. Esses espíritos estrangeiros são aqueles que vieram de outros planetas para ajudar a Terra na sua evolução. Nós vamos falar mais na frente a respeito dos capelinos, que foram os espíritos que vieram do planeta Capela para poder aqui ajudar na evolução do planeta Terra. Nós temos aqui também, hoje na Terra, os espíritos semicivilizados, que são espíritos que foram criados depois da Terra, tá certo? Que não são indígenas,
e que tiveram já alguma evolução. Estão aqui. E temos também aqueles selvagens. Selvagens não de um modo pejorativo, porque foram recém-criados pelas mãos divinas. Essa informação está no livro de André Luiz, de Emmanuel, A Caminho da Luz, que nós vamos falar novamente nele. Então, esse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele faz essa denominação dessas categorias de espíritos que estão vivendo aqui na Terra hoje. Porque você pode dizer, mas tem espíritos selvagens, recém-criados aqui, junto com todos outros? Tem. É assim que Deus faz, para que nós possamos aprender uns com os outros. Então, muitas vezes a gente vê pessoas muito embrutecidas, não é? São pessoas que realmente foram criadas recentemente. Talvez tenha aí 5, 10 encarnações somente. Para se ter uma melhor visão, vamos falar em anos para a gente entender isso melhor. Hoje, que nós estamos encarnados, nós temos aqui idades que vão de 0 a 110 anos, não é isso? O Brasil foi descoberto em 1500. Então, o Brasil foi descoberto há 511 anos atrás. É muito pouco tempo, é ou não é? Muito pouco tempo. Jesus esteve aqui na Terra há 2011 anos. Também é muito pouco tempo. 2000 anos não é nada. E Moisés esteve junto aos hebreus há 5.000 anos atrás. Também muito pouco tempo. Pouco tempo por quê? Porque se você comparar que o homem surgiu há 3 milhões de anos, faz muito pouco tempo esses acontecimentos pelos quais nós passamos. Voltando aqui nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que quando houveram as primeiras encarnações na Terra, Jesus estava presente com uma pleide de espíritos ajudando na formação desse corpo físico que hoje nós temos, ajudando na formação do corpo espiritual que hoje nós temos. Vejam o amor de Jesus por todos nós. Ele sempre esteve presente em nossas vidas. Quando nós olhamos para o céu e vemos aquela quantidade de estrelas, parece que nós estamos vendo aquelas estrelas agora, né? Não é isso? Pois bem, as estrelas mais perto de nós demoraram para chegar a nós 6 anos-luz. Olha, se a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. As estrelas mais próximas de nós demoraram 6 anos. Então, essa luz que agora nós estamos vendo é uma luz velha, que agora que nós estamos vendo. Ela gastou lá da estrela até aqui 6 anos-luz. Eu estou falando isso para nós falarmos do planeta Capela. O planeta Capela, ele está numa constelação, ou seja, numa outra galáxia, que se chama Constelação do Cocheiro. Esta constelação do Cocheiro, ela está evidenciada aí, é uma fotografia de astrônomos, não é? Onde ele coloca no
quadrilátero, melhor dizendo, um polígono, né? Um polígono onde ele mostra os planetas que fazem parte da constelação do Cocheiro. E nesse circular que tem maior luz, está escrito Capela. Ele está aqui à esquerda, no plano superior. Esse planeta, ele dista da nossa Terra 42 anos-luz. Então, essa luz dele, para chegar até nós, demorou 42 anos-luz para chegar aqui. Mas o planeta Capela guarda uma semelhança muito grande com o nosso planeta Terra, razão pela qual, na época que nós estávamos aqui no planeta primitivo, nas primeiras encarnações, o nosso planeta precisava de ter uma melhora, não só na condição do corpo espiritual, como na condição do corpo perispiritual. E daí, Jesus, sabendo, que o planeta Capela estava passando para uma outra fase, ele estava mudando para uma outra fase, assim como nós hoje estamos mudando. Espíritos recalcitrantes do mal do planeta Capela foram então recambiados para o planeta Terra, degradados, poderíamos assim dizer, ou para os mais, poderá ser dito, expulsos de Capela. Por quê? Porque Capela precisava passar para um outro estágio evolutivo. E como é que se dá isso? Com a retirada dos espíritos que não condizem com aquele estado intelecto moral. Então tem que haver intelecto e moral. Esses espíritos que vieram de Capela, eles tinham até um desenvolvimento intelectual alto, mas não tinham moral. Daí o fato deles ter vindo aqui para o planeta Terra. Imaginem, parece um retrocesso, mas é assim a lei de causa e efeito. E eles vieram para o nosso planeta e, de acordo com Emmanuel, a ajuda, ela se dá tanto na modificação do corpo espiritual quanto no corpo material. Então, quando desce aqui no nosso planeta um espírito evoluído que reencarna, os seus descendentes vão ter corpos físicos melhores. Então, o corpo espiritual, ele ajuda na formação de um melhor corpo físico. Até porque, como nós já dissemos outras vezes, à medida que vai se evoluindo, os corpos vão se tornando mais sutis. E tornando mais sutis, significa que eles não vão ter doenças como os nossos têm. As doenças que são advindas da onde? Do perispírito, não é isso? Ou seja, do espírito. O espírito excreta, através do perispírito, todas as doenças para o corpo físico. Se o espírito estiver evoluído de tal forma, ele não tem o que mais excretar. Daí não tem mais doenças. É uma sequência. Esses capelinos, eles vieram, para quem gosta de estudar, existe um continente que ficou submerso, isso tem estudos sobre isso, que é a antiga Atlântida. Depois, os capelinos de lá foram para outros lugares e ela submergiu. E também houve a separação, não é, do nosso continente aqui americano, da África, que todos também já devem ter ouvido falar. E esses capelinos, eles ocuparam principalmente
3 países. Foi no conjunto aos hebreus, não é? Que, na verdade, na época hoje estava aqui, hoje estava ali, né? Uma hora eles estavam sendo escravos, outra hora eles estavam escravizando alguém. Então, esses hebreus, eles eram, no início, capelinos. Também foram capelinos os egípcios, também foram capelinos. E também os indianos. Então, os capelinos, eles vieram reencarnar nessas 3 raças, principalmente. Houve nas outras também, mas principalmente nessas 3. Essa informação também é de Emmanuel. E Emmanuel diz que os espíritos capelinos que estavam mais evoluídos, que estavam indo mais propensos a evoluírem, eram aqueles que encarnaram no Egito. Aqui uma nova situação da constelação, né? Aqui uma foto que não faz parte do contexto, mas que aparece aí um garoto guloso, né? Então aqui nós temos as pirâmides do Egito. Se vocês procurarem saber o que são essas pirâmides, vocês vão ver que, na época, o homem comum não tinha conhecimento e muito menos tecnologia para fazer essas pirâmides. As pirâmides não é um amontoado de pedras. As pirâmides têm todo um projeto, podemos assim dizer, dentro dela. Ela tem iluminação própria, que advém do seu pico, não é? E muitas outras coisas mais. Então, os capelinos, que eram intelectualmente muito mais evoluídos do que os terráqueos, é que fizeram essas pirâmides. Só que depois, eles voltaram. Para onde? Para o seu planeta, Capela. Por isso que, né, não houve mais nenhuma invenção que desse uma oportunidade para as pessoas dizerem assim: os egípcios hoje estão mais evoluídos, porque se deixaram de reencarnar ali, pronto, lá se foi o conhecimento. Existe uma informação nos determinados livros que estão saindo agora, muito interessante, mas a informação, ela vem dizer o que está escrito nesse livro. Me lembrou muito Carlos Bacelli, quando veio aqui e foi dizer que estava estudando o Nosso Lar, e que estava descobrindo coisas que antes não tinha descoberto. Assim aconteceu comigo. Eu vou ler para vocês um trecho tirado desse livro. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, ele está se referindo aos capelinos, com muitas exceções, só puderam voltar ao planeta de origem, Capela, depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então vamos entender com outras palavras. Ele diz que a grande percentagem dos capelinos voltaram para a capela. Mas só voltaram o quê? Depois de muitos séculos de expiação. Mas existem outros infelizes e retrógrados que ainda estão na Terra. Mas eles não estão entre nós. Por quê?
os dias que se correm contrariando a regra geral, que a regra geral foi voltar para a capela, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Quando eu vi essa informação, eu me lembrei que eu tinha lido um livro, recentemente, que é o livro de Vanderlei de Oliveira, que é... como que ele chama? Quem perdoa, liberta. É um nome muito sugestivo. E lá, meus queridos, eles dizem o seguinte, que essas criaturas estão realmente na subcrosta terrestre. A nossa amiga Liz falou da subcrosta, é abaixo, aqui, né, da onde nós estamos. E eles têm as dominações de dragões, eles se autodenominam assim. Então, quando nós vemos lá na Idade Média, quando as pessoas falavam dos diabos, né, e aquelas criaturas inferiores, eram esses elementos capelinos que já estavam naquela situação, porque eles vieram para cá e, ao invés de seguir o caminho do bem, eles seguiram o caminho oposto, seguiram o caminho do mal. Então, de acordo com Emmanuel, eles estão aqui, não é? Mas não estão junto a nós, eles estão numa subcrosta, que é no interior da Terra. Agora, vamos dar um exemplo de um capelino que fez a sua ascensão. É o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, não é isso? Quem assistiu o filme do Dr. Bezerra, ele foi um capelino também, ou desculpe, ele é um capelino, né? E ele deveria ter voltado com seus companheiros, mas ele pediu diretamente a Maria, mãe de Jesus, que ficasse aqui no planeta Terra, que ele gostaria de sair daqui quando já não houvesse mais a dor pela ignorância. Vai ficar muito tempo, né? Porque ainda a ignorância campeia aqui o nosso planeta, né? Mas ele pediu então para ficar. E como será que o planeta Terra vai passar para a categoria de um mundo de regeneração e provas? Em outro livro também, recente, foi dito que no lado escuro da Lua, isso é uma notícia um pouco ruim para os namorados, né? Porque os namorados têm a Lua como uma coisa apaixonante, mas foi informação que foi passada, que o lado escuro da Lua está sendo um local para hospedar os espíritos recalcitrantes do mal, que já não têm mais condições de reencarnar na Terra. Então eles já estão sendo colocados lá para que, no momento oportuno, eles possam ser levados para o planeta, que, de acordo com outras informações, esse planeta, ele é um planeta primitivo que vai passar pela órbita da Terra. E se ele passar na órbita da Terra, ele vai atrair essas criaturas. Então é uma coisa simples e natural. Não existe nenhuma coisa a maior do que isso que estou dizendo para vocês, que foram informações que nós lemos. Então, esses espíritos vão ser levados para esse planeta que ora está para passar no planeta Terra. Como eu falei em corpos astrais, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem essa questão. O nosso perispírito, ele é composto dos chakras, duplo etéreo, corpo astral, corpo mental e a aura. Os chakras são nossos centros de forças que nós temos no corpo humano,
e que nós utilizamos aqui em nossos passes para retivar esses chakras, que é onde há o desequilíbrio e as doenças que normalmente ocorrem em nós. Aqui é o corpo físico e os chakras, que cada um possui uma cor. O coronário, ele está localizado na cabeça ou no cérebro, né? Ele tem a cor branca. O frontal é na testa. O laríngeo é a cor azul, é nesse órgão da fala. O cardíaco é onde está localizado o coração. O gástrico é no aparelho digestivo. O esplênico é ao lado aqui do gástrico. E o básico é na parte posterior. Então, o perispírito, ele é composto desses chakras e mais desses corpos espirituais. O duplo etéreo, ele é esse corpo que apresenta em volta, mais ou menos uns 2 centímetros em volta do corpo físico. O corpo astral, ele já tem uma maior amplitude e ele tem essa cor rosa. O corpo mental, ele já tem uma cor amarela. E aqui a gente vê a superposição de todos os corpos. Então, nós temos no meio o corpo físico, não é? Depois nós temos o azul, que é o duplo etéreo, que está em azul. O corpo astral, que está parecendo uma cor diferente, mas é rosa. E depois nós temos o corpo mental. Eu quero trazer uma reflexão para vocês, de tudo que nós dissemos aqui. Fica 2 coisas. A primeira, da grandeza de Deus para conosco, de Jesus para conosco, que sempre esteve junto a nós, nos ajudando para que nós pudéssemos melhorar a cada dia. Lembre-se, ele estava junto às primeiras encarnações na Terra, melhorando esse corpo que aqui hoje nós temos. Então, quando nós ingerimos alguma coisa que vai danificar esse corpo, estamos nós também danificando esse corpo espiritual que nós mostramos. Então, nós temos que ter um respeito muito grande por ele e agradecer a Deus, a Jesus, por todo esse trabalho que tem tido conosco. E a reflexão segunda é relativo a esses corpos, ou melhor, a esses corpos que compõem o perispírito, que ele vai evoluindo conosco. Esse é o nosso patrimônio. Isto é a única coisa que vale a pena. É esse corpo espiritual que nós temos. O patrimônio material que nós temos na Terra, esse não é nosso. Foi oferta de Deus. Agora, esse não. Esse perispírito composto de todos esses corpos, esse sim é nosso. Então vamos dar mais valor a ele, para que nós possamos um dia ajudar esse planeta, hoje, agora, a transformá-lo em um mundo de regeneração. Façamos a nossa parte, mudando nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas palavras. Fiquemos calados quando alguém vier contar uma notícia maldosa. O silêncio fala mais alto. Não ajudemos a prosperar o mal em tempo algum. Somos criaturas únicas, perfeitas, criadas por Deus, que temos que ter alegria por estarmos
sendo criados e zelados dessa forma. Muito obrigado pelo carinho e a paciência de vocês.